Bom dia. Muito bom dia. Então, como a Valquíria já me apresentou, eu me chamo Michele. Atualmente eu sou professora da FATEC. Eu sou formada no curso de Tecnologia em Sistemas Biomédicos, não sei se vocês já ouviram falar. Então, esse profissional ele é responsável exatamente pelo cuidado com o equipamento médico. Então, seja ele quanto fabricação, quanto projeto, quanto manutenção e até... E hoje, até mais importante, que é o assunto que eu vim conversar com vocês, o cuidado dele, o quanto ele pode ser útil para vocês no dia a dia. Então, quanto vocês podem aproveitar dessa tecnologia no seu dia a dia, né? Então, eu acho muito importante toda essa área de educação continuada, ela é extremamente importante. Quanto à saúde do dia a dia, tudo muda muito rápido, a tecnologia muda muito rápido, às vezes você recebe um equipamento novo, mas espera aí, eu não sei como é que funciona, não sei mexer direito, então tudo isso é muito interessante, né? Então cabe a nós, profissionais dessa área técnica, fazer esse treinamento continuado com vocês que estão lá na ponta, utilizando isso para melhoria do cuidado com o paciente, tá? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre cuidado e procedimento de limpeza em equipamentos médicos hospitalares. Fiquem à vontade para qualquer dúvida, me interrompe, pode perguntar, fique à vontade com relação a isso, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho, para a gente chegar nessa questão, né, do que esse profissional ele tem para proporcionar para vocês da área de ponta, que a gente chama de área de assistência, o profissional da área técnica que cuida de equipamento médico, ele está ligado geralmente a um serviço chamado engenharia clínica. Então, esse serviço ele é responsável pela gestão de todo o parque tecnológico, então de todos os equipamentos médico-assistenciais, que a gente abrange, né, fala de um modo mais abrangente, desde o momento da intenção da aquisição dessa tecnologia dentro do serviço, pelo próprio profissional de assistência ou pela gestão, né, da instituição, disponibilizando ferramentas para se obter o máximo da sua capacidade operacional durante a vida útil, finalizando com a sua desativação ou substituição. Então, toda essa área que tange, né, desde a entrada do equipamento, o uso, todo esse treinamento continuado, toda a manutenção, é esse profissional que está alocado dentro da engenharia clínica que faz, tá? Já ouviram falar de engenharia clínica? Já? Ouvi. Então, pessoal, aqui é um gráfico demonstrativo que ele traz, né, como é que essa vida, esse ciclo de vida do equipamento, ele deve funcionar. Então, desde o momento que ele entra na instituição, uma boa descrição de como ele deve ser, de acordo com o uso. Eu sempre digo que o equipamento médico não é aquele que a gente gosta, não é aquele que a gente quer, mas é aquele que realmente se adequa à realidade da instituição, que vai trazer o melhor para aquele paciente, que vai trazer o melhor para quem está ali fazendo a operação dele, né? A aquisição, o seu momento de instalação e olha aqui, treinamento. Então, nenhuma tecnologia deve ser incorporada ao sistema sem que vocês, usuários, tenham esse contato direto com o primeiro treinamento. Então, eu preciso saber como é que funciona, preciso saber de onde essa tecnologia veio, o que ele vai me proporcionar no dia a dia para que eu tenha melhoria do cuidado com o meu paciente, né? Depois a gente tem, de novo, o treinamento. Então, aqui a gente fala em muita educação continuada mesmo, é um treinamento continuado. Então, se eu uso determinada ferramenta hoje, eu fico muito tempo sem usá-la novamente, o que acontece? Eu esqueço. Né? Se perguntar para mim alguma coisa que eu usei há muito tempo atrás, eu usar de novo, eu tenho que buscar a informação, porque eu não vou saber, né? A gente acaba substituindo algumas coisas e fica caindo ali no esquecimento, né? Então é importante esse treinamento continuado. Toda a manutenção, tanto corretiva quanto programada, entre calibração, contrato de manutenção. Vou falar um pouquinho só para vocês entenderem, né, a importância disso. E até um momento em que ele deve ser substituído por uma nova tecnologia. Então, um momento que ou ele deixou de ser útil, então ele não é mais útil naquela instituição, precisa de uma tecnologia diferente, ou realmente acabou a vida útil. Olha, quebra muito, preciso comprar peça que já não existe no mercado, então é o momento da gente trazer uma nova tecnologia. Então, todo esse ciclo de vida, né,
ele é responsável por esse serviço que a gente chama de engenharia clínica. Tá? Bom, então quando a gente fala em cuidado com o equipamento médico hospitalar, o cuidado, né, com o equipamento médico assistencial, a gente pensa em primeiro lugar, preciso que a minha equipe de assistência saiba utilizar essa tecnologia. Então esses treinamentos eles são imprescindíveis para que eu tenha segurança na utilização. Então se eu sei utilizar aquele instrumento, eu vou utilizá-lo da melhor forma possível. Então eu vou ter segurança tanto para mim como profissional, quanto para o meu paciente. E a limpeza e desinfecção. Então a gente está ainda se recuperando de uma pandemia, né? Vocês que estavam lá na linha de frente vivenciaram isso muito mais intensamente, viram o quanto é importante a questão da limpeza e desinfecção de tudo. Né? Então esse é um dos nossos focos aqui hoje. Então, quando a gente fala de treinamento de uso, pessoal, quanto mais eu entendo, melhor é o meu controle sobre aquilo. Então, quanto mais eu utilizo aquele equipamento, quanto mais eu exploro os recursos, quanto mais eu conheço, melhor eu vou ter, melhor vai ser o meu controle sobre aquilo. Então, no momento que eu for utilizar no meu paciente, eu não preciso ficar pensando ou procurando funções, eu já sei como é que aquilo funciona, já vou ali no ponto, isso vai me facilitar o cuidado, principalmente com o paciente, né? Eu tenho maiores benefícios, tanto para esse meu trabalho, quanto para o paciente. Então, nós que ficamos lá do outro lado, né, na área técnica, a gente sempre fala, o equipamento está aqui para proporcionar facilidade para o profissional. Confiabilidade, segurança no momento do atendimento ao paciente. Então, se ele não souber muito bem como lidar com aquilo, a gente não tem esse benefício, a gente perde esse benefício, né? E maior segurança e confiabilidade no seu processo. Então, quando eu sei aquilo que eu estou executando, eu faço com muito mais tranquilidade, com muito mais segurança. Então, o que a gente sempre preconiza? Tudo aquilo que é novo, a gente não discute se a equipe tem que ser treinada. Sim, a equipe tem que ser treinada. Então, quando a gente coloca um equipamento novo dentro do hospital, mas é igual aquele outro. Não interessa. Esse é novo. Às vezes mudou o botão do lugar. Às vezes mudou a cor do painel. Gente, quando a gente olha alguma coisa, num primeiro momento, a gente vê alguma coisa diferente, gente, não é novo? É novo. Então eu tenho que ter conhecimento que aquele botão mudou de lugar, então só que tela mudou de cor. É um conhecimento diferente. Então isso a gente não discute. Eu tenho que treinar. Porém, como a gente já conversou, tudo aquilo que eu não uso muito, tudo aquilo que de repente, né, fica no segundo plano, cai no esquecimento. Então é importante que a gente tenha retreinamentos. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. A gente pega equipamentos de grande porte, né? Raio-X, ressonância. O treinamento desse tipo de equipamento, ele dura em torno de 60 dias. Porque ele é feito em etapas. Então, qual que é a primeira etapa? A primeira etapa é o profissional que vai operar a máquina, conhecer a máquina de um modo geral, bem generalizado. Começa a utilizar o equipamento. Dá lá uns 30 dias, aí vem o segundo momento, que a gente chama de aperfeiçoamento. Então, nós vamos entender melhor quais são os benefícios que ele vai poder tirar daquela tecnologia, né? Não adianta colocar um profissional desse numa sala uma semana treinando e colocando cada detalhezinho daquele equipamento. Vai absorver. Então, isso é feito gradativamente, né? Esses equipamentos mais do dia a dia de vocês, né, de uso geral, não necessita desse aperfeiçoamento. Tá? A gente consegue fazer tranquilamente num curto espaço de tempo. Mas tem equipamentos que a gente precisa de um espaço de tempo maior. Tá? Outra coisa, pessoal, não tenham medo de perguntar na hora do treinamento. Acho que minha pergunta é boba. Nunca é boba. Eu sou uma que tem sempre vergonha. Nunca. Gente, nunca. Tá? Porque o que você perguntou, às vezes o colega estava com vergonha de perguntar e tem a mesma dúvida.
né? Então a gente precisa perguntar, esgota, gente, esgota dúvidas sobre treinamento. Na hora do treinamento, pergunta. Olha, não entendi direito aquilo que você falou, pode voltar? Ou então deixa eu ver na prática como é que funciona, para ver se eu consigo entender. Então, não tenha um receio, né? Às vezes a gente fica mesmo com essa dúvida, acho que a minha dúvida é muito boba. Não é. Porque é minha dúvida. E se eu levar isso para o meu dia a dia, isso vai se acumulando e eu perdi a chance de aprender aquilo realmente naquele momento que está sendo disponibilizado o aprendizado. Tá? Gente, rotina de uso traz aperfeiçoamento, né? Então, se é algo que eu utilizo no meu dia a dia, por exemplo, eu estou lá na rotina de triagem do paciente fazendo aferição de pressão. O equipamento de aferição de pressão, a cada dia eu vou aprendendo uma coisa nova com ele. Por quê? Porque eu estou aperfeiçoando, estou melhorando essa minha técnica, né? E sempre lembrar que os equipamentos médicos, eles são aliados das equipes de assistência. Vocês já tiveram rotina de UTI ou coisa assim? Não, essa parte não tem. Não? Nem no estágio? Eu digo que teve. É uma delícia, né? É tudo apitando ao mesmo tempo. Você não sabe onde você corre, você não sabe qual que é o alarme, de que equipamento que tá. Muito botão. Isso, né? Você olha para a tela e fala assim, me explica como é que a gente vai conversar aqui, porque não dá, né? Então, como que os profissionais de assistência se comportam com os equipamentos? Principalmente, por que eu dou o exemplo de UTI? Mas pronto-socorro, pronto atendimento também. Porque é um momento de estresse, de tensão, eu quero tirar o paciente daquela situação, eu quero ajudar o paciente. E o equipamento está apitando. Meu amigo, agora você não pode apitar, você tem que Quem está chamando pensa que não estão atendendo. Não é? Então, a gente tem que entender que o equipamento ele tem um alarme que ele me mostra que alguma coisa está errada. Tá? Pode ser que o meu paciente não tenha nada de errado com ele, mas de repente eu não fiz uma configuração adequada que eu tinha que fazer. Tá? Então, quando que eu vou perceber isso? Se eu conheço. Se eu tenho conhecimento daquele equipamento. Porque se eu não tenho conhecimento, eu não sei nem onde eu vou mexer no alarme. Todo mundo procura o botão silenciar, né? É o primeiro que a gente procura. Meu Deus do céu, como é que eu faço isso parar de apitar? Né? Então, eles são os nossos aliados. E realmente, o treinamento faz com que a gente tenha mais tranquilidade de lidar com essas situações. Porque o que é novo para mim? Porque eu estou passando ali com o paciente. Porque o paciente nunca é igual ao outro. E teve uma parada, mas uma parada de um paciente X não é igual a parada do paciente Y. Isso para mim tem que ser novo. Agora, o equipamento que está ali para me auxiliar, não. Tá? Então, por isso que é importante realmente essa expertise. Segurança na utilização, pessoal, de equipamento eletromédico. Né? Quem é que aqui não tem medo de tomar choque? A gente fala, nossa, eu vou encostar, será que eu vou tomar choque? Então, esses equipamentos eletromédicos, né, pela NBR EC 60601, que regulamenta esse tipo de equipamento, ele é um dispositivo de uso médico, hospitalar, odontológico, com necessidade de alimentação da rede elétrica externa para o seu funcionamento. Então, é um famoso equipamento que eu tenho que ligar na tomada para funcionar. Ele inclui todos os acessórios definidos pelo fabricante necessários para permitir sua utilização normal. Então, esse tipo de equipamento, ele traz para a gente uma atenção especial. E hoje, pessoal, qual é o equipamento que eu não tenho que ligar na tomada para funcionar? A grande maioria, né? Poucos a gente utiliza somente a bateria, recarregável, né? A grande maioria a gente precisa da rede elétrica. Então, o que é a primeira coisa que a gente precisa tomar cuidado? Atenção, gente. 220, 127. E nem sempre isso está tão claro para a gente. Né? A gente tinha, antigamente, o padrão de tomada era diferente para o 127 e para o 220. Quando padronizou, isso virou tudo igual, virou essa coisa maluca aqui. Que a gente, quando não tem, o que a gente faz? Usa o adaptador. A gente vai falar um pouquinho sobre ele. Né? Mas está igual. Mas espera aí, o 220 está vermelho, o 127 está branco. Um paciente tendo parada na sua frente, você está enxergando se a tomada está vermelha ou está branca? Não. Não estou enxergando. Então isso
A padronização sempre vem com um benefício, né? Mas isso eu entendo que na correria do dia a dia do pessoal da assistência dificultou um pouco, né? Vantagem, pessoal, a maioria dos equipamentos médicos tem seleção automática. Então ele entende que o 127 ou 220. Raro algumas exceções que a gente vai falar sobre ele, mas hoje a grande maioria ele tem, a fonte é inteligente, ela entende para trabalhar nas duas tensões, né? Para facilitar, exatamente, né? Então a gente tem alguns que têm chave de seleção. Geralmente hoje, equipamentos que têm chave de seleção para 110, né, 127 ou 220, são equipamentos que trabalham com resistência, que aquecem alguma coisa, porque não tem como trabalhar com essa fonte inteligente, tá? Mas os equipamentos do dia a dia de vocês, bomba de infusão, monitor, eletrocardiógrafo, a grande maioria vocês vão ver que tá aqui, ó, tá vendo? De 100 a 240, seleção automática. Então eu não vou precisar me preocupar com isso. Qualquer tomada eu posso colocar que eu não vou ter problema, tá? Agora, equipamento, incubadora, máquina de hemodiálise, aí eu vou ter que tomar cuidado com a tensão. Mas são equipamentos que eu estou trabalhando numa situação de menos estresse, né? Eu não vou ter aquela coisa da parada e tudo mais, eu vou ter um tempinho pelo menos falar, vamos ver se realmente é 127 ou 220, tá? Esses de atendimentos rápidos, geralmente, eu preciso me preocupar mais com isso. Outra coisa, pessoal, muito importante, né? Tanto para a segurança do equipamento, quanto para a segurança de vocês. O modo certo de colocar e tirar na tomada. Às vezes as pessoas com medo de tomar choque, eu vou puxar pelo cabo. Olha o que acontece. Aí eu posso tomar choque mesmo. Eu vejo muito balançar no saco, porque, gente, puxa em linha reta. Sempre pelo conector. Gente, esse conector ele é blindado no guarda-choque, tá? Então, isso aqui é uma situação que eu posso tomar choque? Sim. Tá? Olha que coisa linda. Alguém já viu isso? A gente faz isso na nossa casa? Eu não, porque eu sou brigadista. Ah, olha só, que exemplo. Não mais. Eu também sou mais fácil de vez em quando. De vez em quando eu olho e falo assim, Michele, que vergonha. A gente acaba fazendo isso na nossa casa, no nosso dia a dia. Gente, cuidado de fazer isso no hospital, tá? Eu já vi um cardioversor pegar fogo no cabo. Exatamente porque ligou um monte de coisa na mesma tomada. Se tem um plug, é porque só aguenta uma coisa, tá? E hoje tem a régua com filtro, tão fácil. Exatamente, tá? Então, muito cuidado com isso aqui, tá? Isso é bem perigoso. Vamos lá falar dos nossos amigos. Na nossa casa é amigo, dentro do hospital não é, tá? Existe uma norma, que é a IBR 14136, que eu não posso utilizar adaptadores de tomada para equipamentos médicos, eletromédicos. É proibido. Por quê? Todo equipamento médico tem 3 pinos na tomada. Certo? Mas o meu adaptador também tem 3 pinos. O que sai do terceiro pino do adaptador? Vocês já tiveram curiosidade de abrir? É neutro. Não sai nada. Ou seja, eu estou bloqueando o aterramento do meu equipamento. Então eu estou favorecendo que em caso de falha, que pode acontecer, que ele dê choque elétrico. Ou no paciente, ou em mim. Tá? Então, por isso que é importante, pessoal, é proibido mesmo. Mas eu tenho uma tomada ali que não encaixa. Sempre conversa. Ou com a infraestrutura, com a parte predial. Olha, eu preciso da troca dessa tomada. Então, conversa com o responsável do equipamento. Olha, eu preciso da troca desse cabo. Preciso de um padrão novo, preciso de um padrão antigo. Tem normatização para isso, tá? A gente sempre busca a melhor solução, tá? Eu trabalhei no hospital estadual, eu vim para Bauru, na verdade, para trabalhar no hospital estadual, e a gente passou lá essa transição maluca da norma. Então, a gente passava o dia catando o adaptador. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não pode, é perigoso, né? E aí, conversando com a engenharia, olha, aqui tem que pôr padrão novo, aqui ainda deixa o padrão antigo.
Então foi uma doideira. E ainda hoje a gente vê isso, né? Porque no Brasil a gente não tem essa capacidade financeira de se adaptar rapidamente, tá? Então, muito cuidado com isso aqui, pessoal. Isso aqui é um perigo mesmo. Derrete, pega fogo e pode realmente trazer, né, insegurança, tanto para mim quanto para o meu paciente. Cuidado com isso aqui também, tá? Principalmente em centro cirúrgico. Gente, eu já vi algumas cirurgias, principalmente da parte urológica, né, que a sala fica parecendo uma lagoa. Molha tudo mesmo, né? E a extensão boiando na água com 4, 5 equipamentos ligados. O choque é total. Gente, água e energia elétrica, a gente já percebeu que não combinam, né? Então, isso é uma coisa que a gente também precisa tomar muito cuidado. Chão molhado, local de passagem com a maca, trânsito de pessoas, né? Tropeçou no fio, derrubou o equipamento, enfim, tá? Pode acontecer uma porção de acidentes. Outra coisa que a gente sempre ouviu, e isso também é um mito, se a gente ligar o equipamento 127, não como a gente fala 110 e 220, vai queimar. Porque aqui a tensão é maior do que o equipamento suporta. Mas se eu ligar o equipamento 220 na tensão 127 ou 110, tudo bem. Negativo. A fonte de alimentação do equipamento foi feita para trabalhar nessa tensão. Ela está recebendo uma tensão menor. Eu vou danificando o equipamento aos poucos. Então, em algum momento, esse equipamento vai parar de funcionar. Porque a fonte de alimentação não está trabalhando com a tensão que ela precisa, tá? Então, isso é outra coisa que a gente precisa tomar cuidado. Você, não tem problema, pode ligar aí que ele vai funcionar mais devagar, mas cuidado, tá? Eu usava muito lâmpada, assim, de 220 para ficar a noite ligada, para ficar levemente. Para ficar mais, né, escurinho, né? E ele tem um desgaste da mesma forma, tá? Não vai ser imediato, mas isso vai acontecer com o tempo. Outra coisa que vocês da área da assistência devem ter uma certa frequência, o cabo não encaixa na tomada. O conector do cabo é mais grosso, não encaixa na tomada. A gente tem duas, geralmente em equipamento médico a gente usa cabo com 2 bitolas, né? 10 amperes, que é o convencional, que encaixa nas tomadas normalmente, e o de 20 amperes, que são utilizados para equipamentos com maior consumo. Não, troca esse cabo aqui, coloca uma bitola menor porque não está encaixando na tomada. O cabo vai aquecer e vai derreter. E alguma coisa vai acontecer em algum momento, né? Então, são equipamentos bem específicos, caixas portátil, arco cirúrgico, alguns no-breaks que a gente utiliza para ultrassom, coisa do gênero, né? Mas, cuidado, não troca o cabo por um menor, troca a tomada para adequar com esse tipo de situação, tá? Isso é outra situação que pode ocorrer com... E se puser um de 10, um de 20, ele solta. Ele solta, exatamente. Eu sei que eu comprei uma régua, não me falaram que era de 20 amperes. Aí a da TV, principalmente, que é fininha, ela solta. Tudo caía. Vai ter problema de aquecimento, porque o cabo está superdimensionado, né? Mas ele não prende. Não prende. Exatamente, né? Pessoal, todo equipamento tem bateria, né? E hoje dentro da área hospitalar a gente tem uma gama muito grande de equipamentos que trabalham com bateria, sempre ligada na rede elétrica, sempre. Aquela história de, a bateria vicia se ficar ligado. Não vicia mais, tá? A gente já passou dessa fase. Então aquela coisa de, tem que usar até descarregar, isso acabou. As baterias hoje são inteligentes, a gente não precisa se preocupar com isso. O equipamento que tem bateria, terminou de usar, tomada, tá? Porque num momento de emergência, num momento que eu vou utilizar que eu não tenho tomada perto, eu posso voltar com a bateria desse equipamento, tá? Então essa história, né, de que vicia ou coisa assim, isso, eu brinco que essa fase mesmo já em superou. celular, Mesmo em celular. Sem fio, isso, tudo. As baterias de hoje, elas não são aquelas baterias que elas precisam descarregar para ter aquele up. Elas conseguem corrigir, elas são inteligentes, tá? A gente não precisa se preocupar mais com isso.
No serviço de vocês usam, pessoal, bomba de infusão, bomba de seringa? Acho que é o mais... Não, acho que é o mais convencional da gente ver em unidade de atendimento, né? Pessoal, qual que é o maior problema que a gente tem com bomba de infusão? Tudo bem que agora, eu não sei como é que está nas unidades de pronto atendimento. É a bomba rotativa ainda ou já está com a linear? Trocou? Agora é a linear? Grande ganho para vocês, né? Porque a bomba rotativa, ela é uma bomba difícil de colocar equipe, difícil de tirar o equipe, porque eu tenho que ter toda uma logística para fazer aquilo sem quebrar a bomba de infusão, tá? Mas a gente tem lugares que ainda tem, então precisa tomar muito cuidado com isso. Tem o modo correto de colocar e tirar, tá? A bomba linear, ela é mais tranquila, né? Geralmente eu abro uma portinhola, encaixo o equipo ali, verifico as cores, geralmente tem cor e encaixes diferentes, né? Para eu levar o líquido e não tirar o sangue do paciente. Mas ela é bem mais tranquila de trabalhar, né? Bomba de seringa, provavelmente unidade de pronto atendimento infantil ou centro cirúrgico, né? Unidade de pronto atendimento adulto a gente não vai utilizar mesmo, porque ela é uma bomba um pouco mais restrita, tá? O uso é mais restrito, mas segue a mesma linha, pessoal. Retirada e colocação do equipo, né? Então a gente precisa receber um treinamento para isso. Outra coisa importante, equipe e seringa homologada pelo fabricante, não é qualquer um. Principalmente bomba de seringa, ela tem uma rosca sem fim que ela vai virando e empurra o êmbolo da seringa. O que o fabricante fez? Ele foi lá e testou marca X, Y, Z de seringas e ele programou a bomba dele para trabalhar com aquela pressão. Tá? Se eu coloco uma seringa que não é essas marcas que o fabricante homologou, eu posso infundir uma quantidade de líquido errada, porque aquela pressão que o equipamento está fazendo pode ser mais ou menos, então ele vai infundir mais ou menos líquido, e com o tempo desgasta a bomba também. Tá? Então é sempre importante a gente falar sobre isso, porque a gente teve um tempo que a gente falava, a bomba é equipe universal. Eu brinco que universal até a página 2. Universal dentro daquelas marcas que o fabricante diz que pode ser usada com segurança. Tá? Bomba de infusão, pessoal, depende do lugar que eu utilizo, ela pode realmente trazer um agravo para o meu paciente, dependendo da infusão que eu fizer do modo equivocado. Tá? Então, sempre tomar cuidado com isso. Muito importante a programação do equipamento. Então, a gente tem aquela história de a bomba apareceu um ponto, não tem ponto, como é que é a programação, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, aí, novamente, o treinamento é primordial. Cada equipamento tem sua forma de programação. A gente não tem uma coisa universal, né? Cada marca acaba assumindo uma forma. É lógico, a gente vem discutindo muito isso junto com o fabricante de equipamento médico. Pessoal, vamos tentar padronizar isso para facilitar quem está lá na assistência. Algumas padronizações hoje a gente conseguiu, mas algumas a gente ainda não conseguiu, né? Então é sempre importante que eu seja treinado para aquele tipo de equipamento que eu estou utilizando. Porque assim, eu já sei como é que usa bomba de infusão, porque eu usei lá no meu outro emprego, mas será que é a mesma marca e modelo? Pode ser que tenha algumas alterações, tá? Monitor multiparâmetro. Olha que bonitinha essa foto. Né? Se eu tiver uma urgência com o meu paciente aqui, uma coisa que eu não preciso ter dúvida, alguma coisa vai cair no chão. Não dá para você rodar ele, porque ele no chão. Isso, exatamente. Vai moscar. Então, os acessórios desse equipamento, eles são longos, porque eu preciso chegar até o paciente. Alguns lugares optam por colocar em estativa, né, em suportes, enfim. Mas o que eu preciso tomar cuidado é realmente que na hora da urgência, da emergência, eu não vou ficar olhando onde está o cabo. Tá? Então é importante que a gente crie o hábito realmente de ter um local adequado para enrolar esses cabos e guardar esses cabos para que na hora da emergência eu não tenha problema. Tá?
Eu venho de área pública também, gente. Eu sei o quanto é difícil. Às vezes a gente tem equipamento disponível para trabalhar. Nem sempre a gente tem aquela quantidade que a gente gostaria. Né? Então, se eu quebro um equipamento, fico às vezes sem. Né? Então, a gente precisa realmente tomar cuidado com isso. Sempre verificar o percurso do acessório até o paciente, a conexão desse acessório, mangueira e cabo, a gente sempre enrola com volta grande para, né, não criar aqueles vincos e tudo mais. Avaliar a localização da braçadeira de pressão não invasiva. Pressão? Né? Pressão não invasiva. É a mesma que faz com o esfigmomanômetro, só que eu faço aqui no monitor. Né? Geralmente, quando o paciente fica em observação, se ele está sendo monitorado, a equipe de assistência pode deixar fazendo a aferição de pressão dele de tempo em tempo. Né? Não sei se unidade de pronto atendimento a gente usa esse recurso, né? Se eu colocar, por exemplo, a braçadeira no mesmo braço do sensor de oximetria, vou ter medida de sensor de oximetria? Não, porque está preso. Vou garrotear, não vou ter. Né? Então, essas localizações, elas precisam ser... Nunca tinha pensado nisso, agora você falou que... Uma vez eu atendi um chamado no UTI, a enfermeira super brava, o paciente estava mal mesmo. Olha, não estou conseguindo aferir a pressão dele, tem que aferir a pressão dele 5 minutos, não consigo pegar a oximetria, a gente olhou lá do ponto do lente lá. Põe o sensor no outro braço. Aí ela pôs. Olha, tá funcionando. Mas, gente, no momento da correria, a gente não tem essa sacada do porquê o negócio não tá funcionando. Né? Então, é sempre a hora de colocar, tomar cuidado, né? De não colocar no mesmo braço, porque ele não vai funcionar mesmo. Tá? Outra coisa, medida de oximetria faz uma medida por um comprimento de onda, por luz. Se eu tiver uma luz incidente ali em cima do sensor, ele vai ter medida errada, né? A gente tem uns novos sensores agora, saindo, que eles têm uma capinha em volta, que é exatamente para não acontecer isso. Mas a gente não tem isso toda hora, gente, né? No dia a dia, de repente, a gente tem um sensor mais antigo, não vai ter isso. Então, sempre cuidado. Luz do sol... centro cirúrgico, foco cirúrgico, ou essa própria lâmpada mesmo. Se tiver muito em cima do sensor, ele dá erro de leitura. Tá? E eu falo que é melhor que ele não leia do que ele dê uma leitura que você não vai confiar. Porque às vezes você olha lá e fala, nossa, o paciente está saturando um pouco. O que está acontecendo com o paciente? Como é que ele está saturando um pouco? Às vezes tem uma luz incidente. Né? Cuidado com o transporte de equipamento, gente. Posso só? Desculpa Por interromper. favor. No oxímetro, às vezes eu já vi as pessoas fazerem isso, eu não tenho certeza se é correto ou não. Às vezes não está pegando ou está com esmalte e às vezes interfere na leitura. Virar o oxímetro de lado, nas laterais. Isso é correto fazer isso? Eu já vi as pessoas fazerem isso. No momento de um atendimento que eu não tenho como tirar esse esmalte, A leitura é tudo correta. bem, a leitura é correta. Só porque eu preciso tomar cuidado. Se eu tiver incidência de luz aqui em cima, eu não vou ter uma medida correta. Então, por que o sensor ele faz isso? Para poder não Para deixar... exatamente não ter luz incidente. Então, o que eu preciso tomar o cuidado numa situação dessa? De cobrir o sensor. Só com a luz. Tá? Mas eu posso, de repente, na hora do atendimento, tem como tirar o esmalte agora? Então, ele coloca na lateral. Eu já vi isso acontecer também, mas só tem que tomar cuidado com a luz. Tá? Pessoal, transporte de equipamento, né? É lógico, eu sempre brinco, a gente tem o mundo ideal e o mundo que a gente vive, né? Qual que é o mundo ideal? Que tudo tivesse o seu transporte adequado, o seu carrinho certo, que a maca fosse preparada para pendurar tudo que eu preciso pendurar, né? Qual que é a nossa realidade? O enfermeiro segurando o equipamento, outro transportando o paciente, né? Segurando o cilindro, essa é a nossa realidade. A gente vive num país de terceiro mundo, a gente tem que considerar isso. Né? Então, tentar da melhor forma possível, né, garantir que eu não tenha um acidente com esse equipamento. O monitor caiu no pé do enfermeiro. Eu tenho menos monitor e menos enfermeiro que vai ficar afastado. Tá? Então, na hora do treinamento, pessoal, das equipes, né, que venderam o equipamento, coisa assim, é sempre importante fazer esse questionamento. Qual a melhor forma de transportar? Que não seja do mundo ideal. Porque o mundo ideal eles vão falar, é ter um carrinho, é ter um suporte. Eu não tenho o mundo ideal. Qual que é a forma? Né?
menos complicado de eu fazer isso sem ter esse aporte. Aí eles vão dar para vocês algumas saídas, tá? Sempre armazenar em um local adequado e conectado à rede elétrica se tiver bateria. Muitos monitores multiparâmetros hoje vêm com bateria, né? Então a gente precisa se ter certeza se ele tem bateria, eu preciso deixar ligado à rede elétrica. Se ele não tem bateria, não tem problema, né? Geralmente se ele é de transporte, ele tem bateria para poder transportar depois. Desfibrilador cardioversor, né? O nosso grande amigo aí no momento da correria, principalmente de pronto-socorro, pronto-atendimento. TI também. Pessoal, esse é um equipamento que muita gente tem receio até de chegar perto, né? Mas ele é um equipamento muito seguro. Ao contrário do que vocês ouvem por ele, é um equipamento muito seguro. Porém, eu preciso manuseá-lo adequadamente. Aquelas coisas da gente ver no filme, fazendo assim com a pai, eu tenho uma aflição de ver aquilo. Né? Porque a gente não deve fazer isso geralmente. Principalmente com o equipamento já carregado, apitando, pronto para disparar o choque. Né? Então a gente precisa usar com cautela. Outra coisa importante, as pás, né, que a gente chama de eletrodo, a gente passa o gel, né, para fazer a condução, e eu preciso retirar muito bem esse gel depois que passou toda aquela correria, aquela muvuca. Essa pá precisa ser muito bem limpa. Em algumas situações, até esfregar com água e sabão, para retirar o resíduo de gel. O que acontece com esse resíduo de gel que vai ficando nessa parte metálica, que ela proporciona a condução de energia? Ele cria como se fosse uma película. E aí é o momento que esse equipamento pode se tornar perigoso. Porque uma coisa que a gente precisa aprender com a rede elétrica é que ela é preguiçosa. Então ela vai procurar o caminho mais fácil. Se eu tenho uma película protetora nessa parte metálica, que está dificultando a passagem dela, ela vai procurar um caminho mais fácil. E é aí que os acidentes acontecem, tá? Então a limpeza desse tipo de instrumento é primordial. Não dá para fazer isso na hora da correria, mas depois que terminou a correria, a hora que eu vou guardar alguns instrumentos e tudo mais, é importante eu prestar muita atenção nisso aqui. Passa só um papelzinho, um paninho, às vezes não é suficiente. Depende do tempo que passou, o gel ressecou, né? Então é sempre importante que eu me preocupe com a limpeza desse acessório, tá? Bateria é sempre carregada, porque nem sempre na beira do leito do paciente eu tenho uma tomada disponível. Eu tenho que ter certeza que essa bateria realmente está carregada, eu vou conseguir usar esse equipamento na íntegra. Acessórios íntegros, né? Então, no caso das pás. Não sei se vocês utilizam as pás descartáveis. Não é uma rotina, né? Geralmente utiliza esse tipo de pás. Pá descartável, a gente utiliza em algumas situações muito específicas. De repente, se o paciente tem que ficar monitorado por algum período, enfim. Mas se eu tenho um equipamento para atender meu pronto atendimento, não é lá que eu vou deixar o paciente monitorado, né? Tá? Então, isso é uma rotina mais de alguns serviços específicos, né? No dia a dia a gente não utiliza mesmo. E o teste diário desse equipamento. Então, cada tipo de equipamento tem o seu tipo de teste. Por que é importante eu fazer esse teste diário? Porque ele faz uma checagem geral em tudo. Então, se eu tiver um problema de bateria, ele vai me avisar no meu teste diário, não na hora que eu for usar no paciente, né? Se ele tem algum cabo que está rompido, coisa assim, ele vai me avisar nesse teste diário, tá? Então é sempre importante que a gente faça como medida de segurança na hora do uso mesmo, tá? Esse teste diário. Bisturi eletrocirúrgico. Vocês têm atuação em centro cirúrgico? Já tiveram? Não? Pessoal, esse equipamento também, dentro do centro cirúrgico, é aquele que o pessoal fica morrendo de medo. Porque ele também trabalha com corrente elétrica de alta frequência, ele também pode dar choque, né? Então, também é um equipamento muito seguro. Qual que é o grande vilão desse tipo de equipamento? O acessório, que o pessoal chama de caneta, né? Então, ele vai jogar uma corrente de alta frequência na ponta da caneta e a ponta da caneta vai fazer um corte. Se esse acessório que vai para a autoclave, que vai para o peróxido, que vai para a esterilização de alguma forma, passar a quantidade de vezes que o fabricante indica que a gente utilize, ele pode ter dano. Eu posso ter rompimento do cabo. O que
que vai acontecer? Acabei de falar que a corrente elétrica é preguiçosa e procura uma saída rápida, né? O cirurgião está com a caneta na mão, não viu que o cabo está rompido, o que vai acontecer? Ele vai tomar um choque gostoso, que ele vai xingar até a 15ª geração de quem estiver perto. Tá? Então, quem trabalha em central de materiais que tem centro cirúrgico, a gente tem alguns testes e checagens que a gente faz nesse instrumento antes de ir para a autoclave. Tá? Alguns fabricantes até disponibilizam uma forma de você marcar quantas vezes esse acessório foi reutilizado. Importante. Né? Alguns falam 40, alguns falam 30, cada fabricante vai ter o seu número. Mas é importante a gente ter essa informação, e importante a gente conseguir controlar isso, né? Porque, gente, tudo tem uma vida útil, né? O acessório vai para o autoclave, esquenta, esfria, embora, rompe, tá? E ele realmente é muito perigoso. Já vi realmente, assim, queimaduras por choque elétrico por isso. Tá? Então, embora ele seja um equipamento muito seguro, a gente precisa tomar cuidado para que ele realmente seja aquilo que se proponha, exatamente, né? Ter essa segurança na hora do uso. O famoso esfigmomanômetro, que parece muito fácil de utilizar, que parece muito tranquilo, mas a gente precisa prestar atenção em algumas coisas, tá? Vocês usam geralmente o digital ou esse manômetro aneróide? Esse aqui, né? Geralmente alguns são maiores, enfim, mas é o mesmo princípio desse aqui, né? O digital ainda está um pouco inacessível para nós réis mortais, né? Então a gente utiliza. Mas eu prefiro esse, tá? Porque o digital tem alguns poréns com o digital. Pessoal, o que a gente precisa se preocupar aqui? Esse ponteirinho, ele tem que estar sempre nesse range zerado, tá? Se ele não tiver nesse range zerado, ele pode indicar que ele está fora de ponto de referência. Isso pode acontecer, porque ele pode bater, ele pode cair no chão. A rotina do dia a dia, né? Às vezes você faz o quê? 100 aferições de pressão num período, dependendo da rotina que você tem no seu serviço, né? Então isso pode acontecer. E aí existem algumas situações que a gente consegue ajustar, existem algumas situações que não. Mas é sempre importante procurar o serviço técnico, tá? Para fazer essa aferição. Outra coisa importante, gente, escolher a braçadeira correta para o tipo do braço do paciente. Então a gente tem hoje, não dá mais restrito só tamanho pediátrico, adulto e obeso. A gente tem, acho que, só a última vez que eu vi de um fabricante, a gente tem 3, 4 tamanhos de pediátrico, além do neonatal que tem acho que 10. Pediátrico 3 ou 4 tamanhos, tem o adolescente, que é menor que o adulto, tem o adulto intermediário, tem o obeso e tem a de coxa. Ou seja, tem para todos os gostos. Mas por que é importante a gente escolher o tamanho certo? O ideal é que ele pegue 2/3 do braço. Esse é o tamanho ideal, que ele feche adequadamente, tá? Porque se eu não fizer o meu garroteamento adequado, eu vou ter diferença na medida de pressão. Tá? E às vezes essa diferença pode ser grande. Então, outra coisa, entendo que na rotina do dia a dia a gente não tem essa, né? Eu vou escolher aqui o meu modelo, mas tenta o mais próximo dos 2/3 do braço possível, porque isso pode dar diferença mesmo. Tá? E em caso de dúvida, faz a leitura novamente. Se derem medidas muito diferentes, pode ter ou braçadeira tamanho errado, ou o equipamento está fora do range de referência. O que é o ideal aqui, pessoal? Esse equipamento, até pelo Inmetro, ele tem que passar por aferição todo ano. Tá? Dentro do serviço técnico, a gente faz a calibração, que é pegar um equipamento que está com valor conhecido, fazer o comparativo para ver se ele está dentro da referência normal. Tá? Isso a gente chama de procedimento de calibração. Né? Eu não sei como é que está no serviço, se eles estão fazendo pelo Inmetro, se faz pelos dois. Eu não sei como funciona. Eu sei quando a gente nota que está dando algum problema, principalmente esse é um ponto que a gente foca muito, né? Sim. A questão de estar mesmo nos zerado.
a gente manda para manutenção. Tá. Agora, eu não sei E aí se eles devem encaminhar eles pro mandam serviço para técnico. o serviço técnico. Tá, eles devem fazer calibração, então, né? Quando eu estava no estadual, a gente tinha que fazer a aferição pelo Inmetro, porque se nós fôssemos fiscalizados, nós éramos autuados, né? E a gente fazia também a calibração pelo nosso serviço técnico. A gente acabava fazendo os dois, tá? Mas é um equipamento que realmente ele está na manutenção com muita frequência, porque o uso dele é muito grande. Então, E uma curiosidade, bati os dois, pelo Inmetro e pelo técnico? Bati. Legal. Na verdade, assim, o Inmetro, ele faz o que a gente chama de aferição. Então, ele verifica 3 pontos, né? O alto, o baixo e o mediano, tá? A calibração, o nosso procedimento, a gente fazia 3 medidas do baixo, 3 medidas do médio, 3 medidas do alto, para conseguir fazer a média e tudo mais. Então, ele é um procedimento muito mais elaborado, tá? Mas batia sim, tá? A gente ficava bravo porque falou, o Neto faz só 3 medidas, caramba, a gente precisa fazer tudo isso, mas é necessário. Bom, então, pessoal, só para vocês entenderem, o foco de você não é fazer manutenção, né? Quero deixar isso bem claro. Que qualquer tipo de intervenção e manutenção é de competência de um profissional autorizado, não deve ser realizado por vocês da assistência. Eu sei que no dia a dia, na correria, do só tem isso mesmo, a gente acaba fazendo algumas coisas, né? A gente precisa tomar cuidado. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, ó. Isso aqui é o cabo de energia de uma bomba de infusão. Na hora da correria, a enfermagem pôs um esparadrapo, a hora que a gente tirou, não sei se o equipamento bateu, estava todo solto por dentro. Então, o risco de ter um choque aqui estava imenso, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado, né, com essas intervenções aí. Eu acho isso aqui muito legal. Falo que o pessoal da assistência acha um uso bacana do esparadrapo, né? Também a frente do equipamento que estava toda exposta, e aqui a gente tinha ligação de óxido nitroso, tudo, então é complicado, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, realmente recorrer à área técnica, né? Então viu alguma coisa errada? Já caminha para a área técnica. Bom, pessoal, limpeza e desinfecção desses equipamentos. Como rotina da instituição, todo equipamento deve ser limpo e higienizado a cada troca de paciente ou na própria rotina, né? Geralmente o hospital ele faz isso a cada rodízio de pacientes, se o paciente não sai do leito tem uma rotina de limpeza a X dias, enfim, tá? Mas isso precisa acontecer. Então, a gente acabou de vivenciar uma pandemia, a gente viu o quanto isso é importante, o quanto é importante que a gente faça a limpeza, a higienização adequada, né? Na minha época de faculdade, eu fiz a faculdade de Sorocaba, não tinha FATEC Bauru ainda. A gente fez um grupo de estudo com a professora de microbiologia dentro da UTI. Então a gente foi lá, coletou material dos equipamentos depois de limpos, teoricamente, depois de limpos e higienizados. Vocês não têm noção da quantidade de bicho que cresceu naquelas placas. A gente pegava a placa que tinha uma coisa brigando com a outra. De tanto micro-organismo que crescia. Tá? Pessoal, isso, vou falar que é comunidade, né? Faz tempo. A gente evoluiu muito com relação à limpeza, desinfecção e tudo mais, né? Mas é importante, porque a gente pode ou levar isso para outro paciente, pode levar até para nossa casa. Gente, perigo, hein? Celular. A gente está com esse negócio na mão toda hora. O quanto de micro-organismo a gente pode carregar, né? Então, essa questão da limpeza e higienização desses instrumentos dentro do hospital é de uma relevância enorme. E a gente sabe que dentro da área da saúde, onde a gente tem as bactérias, os micro-organismos mais resistentes a tudo. A gente, hoje, né, tem bactérias que sobrevivem em superfície seca por 72 horas, ativas. Se eu encostar ali, eu levo a contaminação para todo lugar. Tá? Resistente a uma infinidade de antibióticos. A hepatite mesmo é uma que não... A AIDS morre mais fácil. Sim. A gente tem, você vê, a gente teve essa pandemia da Covid, mas o vírus da Covid ele não tinha grande resistência, né, à morte, a desinfetante, tudo, enfim.
A gente tem umas outras bactérias que parecem tão mais tranquilinhas, mas não são. Elas têm uma capacidade de sobrevivência muito maior. Transmissibilidade menor, mas a capacidade de sobrevivência é muito grande. Né? Quando eu fiscalizava Instituto de Beleza, queria pôr na cabeça das pessoas manicure. O medo era AIDS, mas não é AIDS, é hepatite. Você tem que ter tal grau, hoje eu não lembro mais, esterilização. Hoje é esterilização, né? Não adianta muito método menos. mais. Pra AIDS secou, morreu, né? Isso, exatamente. Agora hepatite sobrevive, né? Nessa época do grupo de estudo da faculdade, a gente fez um trabalho também, né? Em salões de manicure, na época que eles tinham estufa. Gente, aquilo dá um banho de luz, E né? aquela luzinha roxinha? Bichinho. Tinha tanto gente que punha ali. Exatamente. Foi um trabalho árduo. Então é um nosso. trabalho árduo. Hoje as pessoas estão mais esclarecidas a respeito, mas a gente ainda vê umas É que a barbaridades. internet, né, disponibiliza Isso. muito conhecimento também. Exatamente. Antes não tinha. E o maior problema que a gente tem é a hepatite mesmo, né? É. O HIV. Né? Isso é muito importante. Pessoal, o produto de limpeza e desinfecção tem que ser padronizado pelo controle de infecção hospitalar em conjunto com a engenharia clínica, tá? O que a gente via muito, agora eu acredito que seja menor, é a limpeza com álcool 70 nesses equipamentos. O que a gente tem de problema aqui com o álcool 70? Para bactérias mais resistentes, eu tenho que usar a fricção mecanizada 3 vezes, toda aquela parafernália, né? Para eu garantir que eu tenho a morte microbiana. Se esse equipamento tem parte plástica e acrílico, ele dura muito pouco. A frente do esfigmomanômetro, já viram esbranquiçado? É álcool. Aquilo é álcool. O álcool desidrata o acrílico, né? Então o álcool ele pode ser bom para algumas coisas, mas para a limpeza de equipamento médico a gente tem um porém muito grande. Porque eu tenho que ter uma ação mecânica muito efetiva, e essa ação mecânica efetiva vai desgastar o equipamento. Vai desgastar a parte de plástica, a parte de acrílico, né? Eu já vi incubador inteiro esbranquiçado, dava até dó, teve que trocar toda a cúpula por conta de limpeza com álcool. Tá? E ela fica, né, aquela aparência de cretelada inteira, tá? Hipoclorito. O hipoclorito ela serve muito bem para algumas coisas, né? Dentro da área hospitalar a gente utiliza na devida proporção, mas precisa tomar cuidado com parte branca e leitosa, porque ele é amarelo. Tá? Então, para equipamento médico a gente também faz, né? Está meio não tão boa. Eu vou menos que o álcool, mas eu vou também ter desgaste. O que geralmente a gente usa hoje e que é indicado pela maior parte dos fabricantes de equipamento médico? O quaternário. Hoje a gente tem uma infinidade de tipos. Biguanida, uma mistura, enfim, a gente tem Ontem eu fiz uma busca rápida na internet, né, sobre até tipo de quaternário, ver se tem alguma coisa diferente. Tem uma infinidade de novas junções do quaternário com mais alguma coisa, realmente para a gente ter uma morte microbiana, de esporo e tudo mais, efetiva. Qual que é a vantagem desse produto? Eu não preciso da fricção no álcool, tá? E ele não causa amarelamento e nem desgaste de acrílico. Então, por isso que a maior parte dos fabricantes hoje indicam a limpeza por quaternário de amônio, tá? Eu peguei a inserção desse produto dentro da área hospitalar, era muito caro. A gente tinha 2 ou 3 empresas no Brasil que traziam importados, nem tinha fabricação no país, né? Tinha um que a gente, na época, fez o teste que era uma espuminha. Gente, aquela espuminha era uma doideira, viu? Era um negocinho assim de espuma, você limpava um equipamento inteiro. Uma coisa fantástica. Caríssimo, né? Mas era fantástico. Hoje a gente tem produtos tão bons quanto, com um custo bem menor, que a gente já tem inclusive isso de fabricação no Brasil. Tá? Vocês têm padronização lá? Como é que funciona? A gente usa muito o hipoclorito e o ácido peracético, né? Tá. Para a organização nossa, pelo menos no lugar que eu estou, são esses dois. O ácido peracético... Para a caixinha de sutura, para metal. Tá. Para instrumental. Isso. Legal.
Vocês fazem menos autoclavagem lá? É mais peróxido? Não, a gente faz autoclave. Tá. Peróxido só quando o material exige, né? Antigamente Sim. a gente usava muita extensão do ventilador que tinha que ser no peróxido, porque não podia passar. Mas a autoclave também ela tem um programa, né? De autoclavagem. Tem. Só quando às vezes dá problema na autoclave. Aí fica meio que um plano B. Isso. Ah, legal. O peróxido ele é muito bom para esse quesito, mas também tem que ter um cuidado imenso no uso dele, né? Requer bastante EPI. Sim. Bacana. Muito bom. Pessoal, o que é importante? Cuidado com o cruzamento de produto. Hoje eu limpei com álcool, eu limpei com quaternário. Depois eu limpei com procolito. Eu crio resistência no micro-organismo. Tá? Então, por que é legal a padronização? Diferente do que você citou, ou vai para autoclave ou vai para peróxido. Aí é diferente. São processos diferentes. Estou indo do processo químico para o processo de temperatura. Mas quando a gente fala de limpeza de superfície, eu fico fazendo essa troca, eu favoreço muito a resistência microbiana. Tá? Então, por isso que é legal a gente padronizar. Padronizar o produto, padronizar como eu faço a higienização, padronizar o tempo, tudo isso. Para que eu realmente não ache que eu estou fazendo a higienização, a desinfecção, a limpeza, na verdade, estou. E cuidado também com dano no equipamento. O cruzamento de produto, às vezes, ele danifica ainda mais o equipamento se eu só utilizasse aquele produto que danifica mais. Tá? Então, esse é outro cuidado que a gente tem que ter também. Pessoal, quando a gente fala de equipamento médico, acessório, o que a gente precisa tomar cuidado? Tem acessório que eu tenho componente eletrônico. Sensor de oximetria, o próprio cabo de frequência cardíaca, né? Eu tenho um fio passando por ali. Eu não posso mergulhar ele no líquido. Eu preciso tomar cuidado com isso. Geralmente, o que a gente fala? Produto no pano macio, o pano macio faz a limpeza. Tá? Não borrifar diretamente o produto no equipamento acessório, posso manchar, enfim, ou ele pode ir para dentro do equipamento também. Limpeza de cabo e mangueira. Não é brincando de cabo de guerra, é esfregando. Então eu pego o pano, coloco o produto, envolvo no cabo e vou esfregando. Ai, demora um pouquinho mais, o cabo vai durar mais também. Eu fiquei tranquilo. Aquele cabinho bem fininho do sensor de oximetria que vocês veem lá dentro, passam 6 ou 7 cabinhos, que é mais ou menos a espessura de um fio de cabelo. O que acontece quando eu traciono? Arrebenta. Tá? Então é sempre importante a gente tomar cuidado, porque a gente não sabe o que está passando dentro daquela capa, né? Então é importante ter esse cuidado. Treinamento sobre o modo de limpeza de cada equipamento ou acessório. Diluição adequada. Tá? Então, quando a gente padroniza um determinado produto para limpeza, o ideal é que algumas pessoas sejam envolvidas nesse treinamento e fiquem responsáveis por aquela diluição. Para a gente não ter problema de diluição de produto. Nem sempre aquela história, mas se na concentração de 1 para 10 é bom, acho que de 1 para 5 é melhor. Nem sempre, né? A gente tem estudos que mostram que a bactéria ela morre na diluição de 1 para 10 e não morre na diluição de 1 para 5. Então essa história de mais fortinho é melhor, aquela mania que a gente tem, né? Nem sempre. Então sempre respeitar essa questão dessa diluição. É o caso do álcool 90 e 70, né? Exatamente. A diluição. A diluição. Na maior parte dos produtos, né? A gente usa também na aula de detergente enzimático, né? Que tem a seringa medidora. E a gente já vê as pessoas pegarem e despejar. No olhômetro. Sem noção, né? O negócio tá lá no E aí forma uma espumeira, não limpa o material, incrusta tudo, né? Porque ele tem uma reação diferente com a água que vai fazer a limpeza, a água não consegue fazer a limpeza, aí fica um espetáculo, né? Então é sempre importante que a gente respeite essa diluição, né? O modo do uso do produto em cada situação. Então a gente tem todos os... falando de limpeza, desinfecção, esterilização, a gente tem os níveis. Cada coisa é adequado para aquilo que deve se utilizar. Então, se eu tenho
material que eu preciso de esterilização, quais são os métodos de esterilização que ele suporta, né? Antigamente a gente utilizava autoclave para tudo na central de materiais, por exemplo. Hoje a gente já vê que alguns materiais eles não suportam a temperatura. Então, alguns lugares têm a esterilizadora a baixa temperatura, alguns usam imersão, né, pelo peracético ou por outros produtos esterilizantes. Mas é importante a gente se preocupar com isso. O que eu posso utilizar em cada situação? Para realmente ter aquela ação que eu espero. Eu espero limpeza, remoção de sujidade, é uma coisa. Eu espero desinfecção, que é a redução da carga microbiana, ou eu espero esterilização. O produto pode ter contato com mucosa não íntegra e, né, eu preciso dessa esterilização. Eu preciso me preocupar com esses pontos também. Tá? Gente, sempre uso adequado de EPI, tá? Para fazer limpeza, esterilização, desinfecção. Principalmente quem mexe com peracético, né? O peracético ele tem um gás que irrita muito, né? A mucosa e tudo mais. Então é sempre importante a gente utilizar os EPIs adequados, porque aí vai a nossa segurança, né? A nossa segurança realmente de utilização. Mesmo é o quaternário, ele nem tem cheiro direito, gente, calça a luva, porque aquilo deixa a mão ressecada. Mão ressecada, dá fissura, mão aberta, machucada, não posso me contaminar. Tá? Então é sempre importante a gente se preocupar com isso. Gente, dúvidas? Alguma coisa que vocês gostariam que eu tivesse abordado, que eu não abordei? Acho que a dúvida é ela que pode ter, porque ela mexe nessa área. Ficou alguma coisa que você tinha expectativa, que acabei abordando? Eu acho que é isso aí mesmo. É super válido. A questão da desinfecção, né, que eu acho que é uma parte muito importante, né? Todas são, né? Mas eu acho que é primordial, porque você vai estar cuidando do paciente, você pode estar causando mais dano a ele se você não fizer corretamente o processo, né? Exatamente. Gostei, foi muito bom. Eu acho que... Inclusive o produto que você utiliza, né? Você comentou a questão da diluição, o pessoal acha que vamos colocar bastante, que é melhor, vamos colocar mais, que vai ser mais potente. E é duro conscientizar isso aí. É difícil. Nós, como ser humano, achamos que sempre mais é melhor. E não é bem assim que a coisa funciona. Há poucos dias atrás eu soube de uma pessoa, praticamente parente minha, eu uso álcool 90. 96, sei lá. Por quê? É mais forte que 70. Eu falei, meu Deus do céu. No dia de hoje você faz isso? Eu falei, mas até pouco, acho que antes da pandemia a gente não tinha essa noção, né? Depois com a pandemia que você procurou ter mais conhecimento, saber, né? Aumentou a procura. E essa questão do álcool era uma coisa que, álcool, né? O álcool limpa. Eu não sei, eu moro no Cameiras, a gente tem um grupo lá. Então, estavam criando o álcool gel, que faltou no início. Ai, misericórdia, olha as histórias da criação do álcool em gel. Aí punha não sei quanto gelatina, não sei quanto. Eu falei, gente do gel céu. De cabelo. Hã? Gel de cabelo. Então, tudo, inventaram tudo. Eu falei, gente, corta tudo isso. Só um farmacêutico vai saber a medida certa, um químico. Isso não é, tem que ter tudo extremamente medido. Começaram a criar. Eu falo que é uma criatividade, que é uma coisa fabulosa, né? Outro dia eu vi no mercado a moça falando para outra, pegando gel e o álcool 40, né? Que é o... Não serve nem para acender o fogo, o álcool 40. Não sei nem o que vende aquilo. Ah, não, porque eu vi uma receita de álcool em gel. Eu falei assim, meu Deus. Sim. E a pandemia trouxe pra gente realmente muita informação a respeito do procedimento de limpeza, desinfecção, coisas que a gente está mais ligado à área da saúde e tem um pouco mais de conhecimento até pela formação, né? Mas a população, de modo geral, não. Não tem, é leigo totalmente. É totalmente leigo, às vezes não busca informação. Tem gente que é resistente à informação. Você pega um idoso, né? mais que eu.
Tem gente que não aceita pela cultura. Ah, mas tem novinho que não aceita Também? Ixi, tem. Né? Tem, ou se tem. Então, é importante a gente se conscientizar de tudo isso, né? Não só dentro da área da saúde, mas fora também. Porque são coisas que a gente pode levar para o nosso dia a dia. Acho que a pandemia conscientizou isso, uma parte da população, né, que estava aberta a essa informação nova, mas a gente acaba vendo realmente que ainda tem muita confusão com relação a isso. Então, fica aqui uma dica, tem as nossas mídias sociais, o próprio site da FATEC, a gente está buscando divulgar bastante coisa lá. Gente, muito obrigada. Eu tenho aqui meu e-mail, depois eu vou mandar esse material, o Valquíria Vai mandar pra gente. vai divulgar Tá. aí.